Olá. Bem, hoje eu tive assim uma certa dificuldade de que tema eu abordaria, que discussão, que questão eu traria para conversar com vocês. Mas o que eu achava que seria desafiador se tornou algo que me motivou a trazer de volta alguns temas, questões, argumentos sobre tem uma centralidade enquanto sujeito, mulher. Mas é uma discussão que está posta num enquadre que é jurídico, que é filosófico, que é cultural, que é a relação de equidade. Vou usar um conceito mais cerebrado, né? Equidade de gênero. E esse conceito, essa concepção de pensar justiça, igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de segmentos ou de representações ou de populações, como a questão racial, a questão LGBTQIA+, a questão etária, né, de idade. Então, há uma série de variáveis e de sujeitos que comungam de uma mesma expectativa, né? De direitos, de garantias, de respeito, de voz, de lugar político, né? De reconhecimento. Então, essa é uma questão que desafia a gente, né? Desafia porque nós carregamos, nesse sentido, violência, preconceito estrutural nascido do preconceito racial, a questão da mulher também como um sujeito hipossuficiente na cultura colonial, na cultura patriarcal, hipossuficiente materialmente, ou seja, a questão dos recursos, do dinheiro, do patrimônio, e da representatividade, a gente reclama, cotas na política, e tem uma força nos movimentos sociais, numa perspectiva de democratização da política, essas discussões da equidade, né? De se considerar, de se trazer, de se estabelecer ordenamentos, e numa discussão muito produtiva de um grupo que eu tenho a honra de integrar, do Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora, no Instituto de Estudos Avançados da USP, nós estamos mergulhadas e muito motivadas e motivados, porque temos mulheres, temos homens, de modo geral, todos com formação acadêmica, mas também ativistas nas suas motivações, nas suas causas, nos seus propósitos, LGBTQIA+, a questão racial. Então, é um grupo com uma riqueza de experiências, de percurso e de reflexões importantes e todos muito dispostos a ouvir, a trazer suas pesquisas, seus campos teóricos, coordenado por uma pessoa extraordinária, que é o professor René Mendes, professor, ele é médico, com larga experiência, médico na Unicamp, professor na Unicamp, também médico do trabalho, alguém que tem uma vida dedicada à questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e uma capacidade de aglutinar essa disposição, essas experiências, esses projetos, esses percursos, nesse observatório acolhido, integrando, como eu falei, o núcleo Instituto de Estudos Avançados da USP. E nós trouxemos a discussão ontem, uma reflexão sobre não só conceitualmente, conceitos que estão nesse campo sendo avaliados, reavaliados, mas muito celebrados, como o conceito de gênero, o conceito de equidade, né? E aí eu resolvi ampliar essa dimensão das possibilidades da discussão nos nossos seminários para compartilhar aqui no canal com vocês. Eu vou começar dizendo o seguinte: essa questão da equidade, eu vou sublinhar, eu já disse isso em outra oportunidade, mas eu vou trazer novamente. Pensar em equidade no âmbito da cultura e do modo capitalista de organização social, de formação social, de acumulação, o capitalismo ele se reproduz na desigualdade. Então, quando a gente fala em equidade, né, de gênero, ou equidade entre esses sujeitos sociais, né,
no seu movimento de sair de uma condição de assujeitado, subordinado, dominado, né? Alienado, estranhado da sua condição, quer seja racial ou de feminino, masculino, ou da sua sexualidade, ou da sua experiência de geração etária e de região. O capitalismo se reproduz na desigualdade. Então, a gente reclamar ou evocar equidade tem um campo objetivo, político, de se minimizar essas desigualdades que impactam em exclusão, em injustiça social, em perdas de direitos, ou outros que se colocam nessa desigualdade, numa situação de hegemonia, de poder material, simbólico, político, e que trabalha, tem uma engenharia política e social histórica de reproduzir o seu poder, o seu domínio, o seu gozo, né? E quando a gente pensa no campo do direito, de como é que se garante ou se reduz os impactos dessas desigualdades, da exclusão social, da violência social sobre grupos, sobre populações, a gente entende, né, e deseja minimizar essas desigualdades. Mas são conceitos muito, eu diria, arriscados do ponto de vista de uma história de luta. Por quê? Entendo que a linguagem, o conceito, ele carrega concepções, ele carrega ideologias, ele carrega historicidade. Então, pensar em igualdade no âmbito do sistema capitalista pode ser um equívoco político, com certeza, teórico, talvez, ou em certa medida também. E no que diz respeito à relação de gênero, aí eu vejo com mais desconfiança, porque é o seguinte: equidade de gênero. Uma das vitórias ou uma das avaliações da história do movimento feminista, e aqui eu cito experiências que eu tenho de pesquisa no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, onde eu compartilhei com colegas, amigas feministas históricas na Bahia e no Brasil, um primeiro núcleo do feminismo acadêmico. Eu aprendi muito com companheiras como Cecília Sardenberg, Alda Mota, a saudosa Analice. Uma das vitórias do movimento feminista na virada do milênio, do século, é observar que o que há somos diferentes, homens e mulheres. É remarcar a diferença, porque somos sujeitos históricos, somos sujeitos culturais. Aí, se a gente levar para o campo das artes, né? O homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Então, são dois sujeitos, que aí eu também brinco, que tentam o tempo todo dar certo, né? Com todas as dificuldades dadas, as diferenças de processos, de valores, de constituição de sujeito ao longo dessa história da nossa cultura, né? De como se constitui a experiência de mulher e de homem, na relação de poder, na materialidade da vida, nas responsabilidades, numa visão funcionalista de funções e papéis a serem desempenhados. Eu não gosto dessa categoria, porque eu privilegio exatamente a tensão existente, né? O combate existente entre esses dois sujeitos que remarcam na diferença profundas desigualdades indesejáveis, que justificam qualquer perspectiva de combate a essas desigualdades. Então, quando a gente estou falando de equidade de gênero, a categoria gênero se constituiu dentro do movimento feminista no Ocidente como um ganho nesse percurso que supera a condição de gênero numa perspectiva biologizante, né? De macho, de fêmea, de sujeitos biológicos. O homem tem o corpo do homem, os hormônios do homem. Nós, quando criamos ou quando foi desenvolvido esse conceito de gênero, é para superar a visão biológica dessa diferença. E trouxemos
as diferenças postas nas desigualdades de oportunidades, de chances, de exercícios de participação decisórios, de voz política. Então, esse é um ganho, sem dúvida. Mas a categoria gênero é insuficiente para dar conta da diversidade, da pluralidade da existência humana, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Bem, dito isso, eu quero abordar a dimensão, vamos dizer assim, legal, jurídica desta relação. Os ganhos são, do ponto de vista das mulheres, são muito recentes, né? Nós não temos 100 anos que conseguimos o voto da mulher numa perspectiva de organização social, política, ordenamento jurídico, de direitos e garantias, o voto, né? 1932, mas nem todas podiam votar. Então, não podiam ser candidatas. Então, é uma coisa muito recente na história da humanidade aqui do Ocidente. E mulheres submissas, a ideia de mulher altruísta, da mulher que vive para o outrem, da mulher dona de casa, da mulher do papel reservado para ela na sociedade capitalista, especialmente na perspectiva da composição, da constituição de uma família de modo burguês, né? Então, esses movimentos, essas vozes, essas lutas, né, foram se somando até, no Brasil, por exemplo, na Constituição. O meu primeiro casamento foi em 1971. E nesse período, não existia o divórcio, a legislação ainda submetia a mulher aos ditames, desejos e autorizações do marido, né? Mas, do ponto de vista da realidade, da prática da existência, as mulheres já tinham, em décadas anteriores, conquistado, né, estudar, ser profissional, assumir outras responsabilidades para além da família ou da maternidade. Mas, chegando à questão da maternidade, há uma força que é social e propulsora da existência da mulher, né? Da natureza, do corpo da mulher. Então, essa é uma realização da experiência de mulher que garante, que pode ser uma variável nesse sujeito que é histórico, que é cultural, que é etário, que é político, uma força da natureza, que é do corpo, né? Que é da humanidade, né? É aquele nós que eu me referi num dos episódios, um dos nossos primeiros episódios aqui, quando vimos essa experiência do corpo da mulher. Quem primeiro pôde dizer para Mark Twain, nós, foram as mulheres, porque temos no corpo nós, carregamos no corpo o nós. Então, essa é uma condição privilegiada. Isso não significa dizer que todas as mulheres queiram, desejam ou passarão pela experiência de uma maternidade. Poderá até passar e não querer que seja fruto ou realizado através do seu corpo. A maternidade, ela tem uma força tal que ela acontece mesmo numa adoção, numa escolha, numa condição de tia, de sobrinhos, né? De amor, de cuidado, de responsabilidade. Então, é uma experiência privilegiada de mulher. E nós estamos sujeitas diante desta potência. Eu não gosto de potência porque eu acho que potência é uma experiência, acima de tudo, masculina, né? Então, está no corpo do homem a potência. Mas de realização da sua experiência como mulher, ela tem, no contexto histórico recente, no contexto de perspectivas do movimento feminista, na minha compreensão, no meu entendimento, ou nas minhas perguntas, ou nas minhas dúvidas,
eu tenho uma certa restrição à questão do empoderamento feminino, do ponto de vista linguístico, né? É uma palavra que nasce da língua inglesa, empowerment. É poder, é potência. E nós estamos tomando emprestado um elemento linguístico que tem um significante carregado de matrizes da experiência masculina. Então, o empoderamento. A outra coisa é o seguinte, e aí eu encontrei num autor na virada do milênio e de 2000 para cá, a produção sobre questões, lutas, esse sujeito político tem sido muito rica de reflexões, né? Porque somos múltiplas, né? Uma civilização que, como eu digo, não foi feita para satisfação feminina. Essa mulher se constitui no que ela vive, no que ela experimenta, no que ela realiza, de como ela interfere, ela no sentido da categoria mulher. Mas aí eu volto à categoria gênero como um limitante ou algo que tem me inquietado, que é o seguinte: a força do conceito de gênero, né, de relação de gênero, me dá a sensação de que, de alguma forma, nós invisibilizamos a condição de mulher, a experiência de mulher, como vivencia a mulher a sua história. Então, essa categoria mulher, né, tão discutida, questionada, e aí eu vou depois apresentar livros onde essa questão do que quer uma mulher, do que é ser uma mulher, né, para a psicanálise, mesmo para o movimento feminista, mesmo na história de mulheres no Brasil, eu vou de alguma forma apresentar esses livros, experiências de mulheres outras revolucionárias, como esse livro, como o livro A Revolução das Mulheres, aqui, A Revolução das Mulheres, Emancipação Feminina na Rússia Soviética, que é uma beleza. O que Lacan dizia das mulheres, recuperando as discussões com Freud. Então, é uma produção excelente. Mas tem algo, a fim da nossa conversa, né, objetivando esse escopo de discussões, em 2006, o filósofo sociólogo francês Alain Touraine escreveu O Mundo das Mulheres. E aqui ele traz uma categoria importante que dialoga ou é complementar a categoria experiência, o que se experimenta na vida, no percurso, no caminhar, no sentimento, na razão, nas dores, nos prazeres, a experiência como construto desse sujeito. E Alain Touraine, no Mundo das Mulheres, vai chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele coloca como um paradoxo, ou como um contraste, ou como identificação desses percursos de homens, de um mundo masculino e um mundo feminino, ele coloca a categoria realização. Então, a mulher se constitui neste desafio posto pela civilização, quando ela se debate para ser reconhecida, ter voz, participar dos destinos, do seu destino, do destino da coletividade, né? Ter essa atuação política da sua existência, para além de política partidária, mas é existir, né, como cidadã da polis, né, de quem tem fala, de quem é escutada, de quem decide. O que ela realiza e realiza no trabalho permite que esse sujeito tenha uma experiência próxima, ao menos, e grandes possibilidades de emancipação, de posse da história dela. Então, aqui Touraine traz a categoria realização a partir dessa intervenção. Esse é um livro muito interessante, muito sensível, com um homem, né, que pensa a parceria, que não se amedronta
diante desse sujeito. Pelo contrário, ele vê, ele sente, ele analisa e ele traz no seu escrito, na sua visão sociológica, de cientista político e filosófica, a importância da mulher como sujeito de transformação e de criação de novas vidas e de nova forma de viver. O movimento, a luta, essa mulher que foi invisibilizada. E não é à toa que o primeiro capítulo dele, ou a primeira parte desse livro, ele dá o título de A Afirmação. E faz uma pergunta provocativa para começar essa primeira parte. Será que as mulheres querem extinguir as mulheres? Olha só, eu gaguejei porque é difícil de ler isso. Será que as mulheres querem extinguir as mulheres? E isso me chamou, ajudou na minha livre associação, nas minhas perguntas e dúvidas, se essa pergunta feita por esse homem, ele vai e discute a questão de gênero como uma nuvem ou uma névoa que esconde esta mulher. No meio de categorias que vão de classe, de raça, etário. E por que esta mulher pode estar subsumida em nome de uma categoria de gênero que é genérica? Pois é, essa pergunta instigante, ela nos desafia. Eu aguardo vocês no próximo episódio, uma parte 2 dessa temática, desses conceitos de equidade, de mulher, feminismo, masculinidade ou masculino, viril. O que é que os autores e autoras tratam dessa questão? Quais são os avanços e ainda quais são os desafios e riscos para a luta das mulheres no mundo, especialmente no Brasil, mais especialmente no mundo do trabalho? Então vejo vocês no próximo episódio, parte 2 da discussão desse tema.